Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Renata Uchoa. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do 6º ano de Língua Portuguesa, texto 14, do livro de Orientações para o Professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o e-mail, que pertence ao campo da vida cotidiana. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF67LP05 e EF67LP06, e os descritores são os D19 e o D13. As habilidades em destaque se referem à identificação e avaliação de teses, opiniões, posicionamentos explícitos e argumentos em textos argumentativos, manifestando concordância ou discordância. Referem-se também à identificação dos efeitos de sentido provocados pela seleção lexical, topicalização de elementos e seleção e hierarquização de informações, uso de terceira pessoa, etc. Os descritores se relacionam com o reconhecimento do efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e ou morfossintáticos e com a identificação das marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. É sugerido que os alunos participem de uma dinâmica chamada Correio Elegante. Ao final desse momento, vocês podem solicitar a opinião dos alunos acerca da dinâmica, pedindo-lhes que comentem se gostaram de escrever e de receber bilhetes. Em seguida, vocês podem explanar de forma breve sobre a história dos meios de comunicação, citando alguns exemplos e de como eles têm evoluído ao longo dos anos, principalmente por conta do desenvolvimento da ciência e das novas tecnologias. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução das questões de 1 a 3. Após a leitura da super dica, apresentada na questão 4, caso os alunos ainda apresentem dúvidas sobre qual gênero textual será estudado, citem outras dicas para que eles consigam chegar à resposta correta. Finalizem a atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 5. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, vocabulário, funcionalidade e estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente um cartaz com exemplos da linguagem utilizada na internet e utilizem emojis para ilustrar.
Esse material será necessário para subsidiar uma atividade na qual os alunos observarão e reconhecerão que a comunicação pela internet possui uma linguagem própria. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Antes de iniciarem a leitura coletiva proposta para o texto apresentado na questão 1, expliquem aos alunos a importância de perceberem o ritmo da leitura dos colegas, para que não leiam mais rapidamente ou mais lentamente do que o grupo, pois a intenção é adequar todos em um ritmo único de leitura. A proposta para a resolução da questão 2 também é coletiva. Aproveitem o momento para observar quais alunos participam espontaneamente e quais aqueles que têm maiores dificuldades em participar. Realizem as intervenções que julgarem necessárias. Durante o compartilhamento das respostas, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Realizem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais? Com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Após esse momento, perguntem aos alunos se eles já sabiam de tais informações sobre o gênero textual em meio. A proposta da resolução das questões 3, 4 e 5 é em duplas. Salientamos que o trabalho em duplas é sempre uma chance para que os alunos possam interagir com os colegas, atuar em equipe e desenvolver novas habilidades. Portanto, valorizem esse momento. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente um cartaz com e-mail apresentado na questão 1 dessa atividade e uma carta. O cartaz com os 2 gêneros textuais subsidiará a demonstração de uma análise comparativa dos elementos constitutivos de cada gênero textual, destacando suas semelhanças e diferenças. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Antes de iniciarem a leitura coletiva proposta para o texto apresentado na questão 1, expliquem aos alunos a importância de perceberem o ritmo da leitura dos colegas para que não leiam mais rapidamente ou mais lentamente do que o grupo, pois a intenção é adequar todos em um ritmo único de leitura. Como a proposta para a resolução da questão 2 é coletiva, aproveitem para promover um momento rico em troca de ideias, elucidando as possíveis dúvidas dos alunos. As respostas citadas pelos alunos durante a resolução possibilitará que vocês observem qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre o texto lido. Durante esse momento, aproveitem para observar quais alunos compartilham espontaneamente suas hipóteses e incentivem aqueles que não o fizerem. Como a proposta da resolução da questão 3 é individual, estejam atentos às dificuldades e às possíveis dúvidas de cada aluno. Durante o compartilhamento das respostas, incentivem a participação deles. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Aqui é sugerido também que os alunos criem seus e-mails pessoais. Os alunos que já possuírem e-mail devem ajudar os demais na criação. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento Produzindo Texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento Compreendendo o Texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto considerando a situação comunicativa.
Depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão a autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, Eu Planejo o Texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto do enunciado da questão 1 e do texto do quadro Só para Lembrar, com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos. Portanto, caprichem. Ao final, proponham uma conversa sobre o conteúdo apresentado e incentivem os alunos a expressarem suas compreensões sem restrições. Essa ação é interessante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 2 e 3. Por se tratar de um gênero textual que possivelmente os alunos não tenham muitas experiências de escrita dele, se faz necessário que vocês, professores, fiquem atentos e apoiem os alunos na resolução dessa atividade, objetivando que eles possam atender, já no planejamento, aos requisitos básicos da escrita do e-mail. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, Eu Escrevo o Texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente dicionários e a cópia de 5 desafios indicados no livro. Os dicionários servirão para a consulta de palavras e os desafios servirão para uma atividade lúdica, que se relaciona com o gênero textual e-mail. A proposta para essa atividade lúdica é que seja feita em grupos, portanto, é importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias, além de cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Aproveitem esse momento para observar como os alunos lidam com essas questões. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A sugestão para a escrita de bilhetinhos com algumas observações de ajustes no texto de cada aluno é importante, pois ao intervir diretamente nos textos deles e orientá-los com sugestões, vocês os auxiliam e contribuem para que se tornem produtores de textos competentes. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, Eu Analiso e Finalizo o Texto, o aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Realizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Nas questões 1 e 2, foi proposto aos alunos uma autoavaliação. A autoavaliação da produção escrita é, para o aluno, o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação é importante na formação de leitores e escritores autônomos, pois possibilita desde cedo o exercício de um olhar crítico na avaliação de suas próprias produções. Para os professores, é o momento de perceber como os alunos vivenciaram o processo e de planejar novos direcionamentos interventivos para as suas turmas. Essa observação subsidiará, inclusive, o preenchimento da ficha de acompanhamento. Valorizem essa etapa. O item B da questão 2 sugere aos alunos a avaliação do texto escrito por um colega.
Destaquem a importância da contribuição que deverá ser dada para o aprimoramento desse texto. Essa é uma ação interessante para possibilitar o desenvolvimento da confiança entre os alunos, contribuindo para que se afinem e incentivem uns aos outros em seus processos de aprendizagem. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo de análise linguística. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 14. Até o próximo vídeo.